Fatia de bolo que só de olhar dá vontade de comer. Super fácil de fazer, não usa batedeira nem liquidificador. O bolo fica super molhadinho e com os recheios super cremosos. Essa cobertura dá um toque todo especial e é uma explosão de sabores. Então vamos para a receita? Vamos começar pela massa do bolo e essa receita é muito fácil porque não precisa de batedeira e nem liquidificador. Então vamos fazer tudo aqui na mão mesmo. Para isso vamos usar 3 ovos, 3/4 de xícara de açúcar, uma pitada de sal, 100 ml de óleo e 2 colheres bem cheias de chocolate em pó 50%. Dá um total de 40 gramas. E lembrando que todas as quantidades estarão na descrição do vídeo, tanto em xícaras quanto em gramas, para ajudar vocês. Vamos misturar muito bem esses ingredientes por uns 2 minutinhos. Olha só como fica a nossa mistura. E agora eu vou acrescentar meia xícara de água fervendo. São 120 ml. Vou dar uma misturada aqui novamente, só até homogeneizar. E vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo peneirada. Então aqui estou peneirando a minha farinha. E uma colher de sopa de fermento em pó. Agora é só misturar esses ingredientes até agregar a farinha de trigo. Cuidado para não mexer muito e desenvolver o glúten e seu bolo ficar pesado. Então aqui é misturar rapidinho, só até ficar uma mistura homogênea. Prontinho, olha que massa linda. Ela fica uma massa mais líquida mesmo e super linda. Agora eu tenho aqui essa forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Ela já está untada apenas no fundo com desmoldante. Eu não unto as laterais porque eu quero que meu bolo cresça retinho. Nessa forma também a gente vai montar o bolo, por isso que eu estou usando essa forma mais alta. Vamos colocar a nossa massa aqui na forma e olha que massa linda. E levar em forno pré-aquecido a 180 graus. O meu forno é elétrico, então ele está ligado em aquecimento superior e inferior. Enquanto o bolo está assando, vamos partir para os recheios. E para o recheio branco, nós vamos usar um leite condensado, que são 395 gramas. E já vamos misturar ao leite condensado o leite em pó, que são 50 gramas. É muito importante você utilizar um leite em pó de boa qualidade, porque ele vai interferir diretamente no sabor final do seu recheio. Misturo bem esses 2 ingredientes para o leite em pó dissolver bem aqui no leite condensado. Agora eu acrescento 1,5 caixas de creme de leite. Lembrando que tudo isso eu fiz com o fogo ainda desligado. Agora eu ligo o fogo e em fogo médio eu vou mexer esse recheio até começar a ferver. Quando começar a ferver, a gente parte para o próximo passo. Lembra sempre de mexer em todos os cantinhos no meio da panela para o seu recheio não grudar e não criar pelotas. Gente, esse recheio ele fica maravilhoso, então vale muito a pena fazer. Ele serve também para bolos decorados, bolos festivos, então é um recheio que você pode aproveitar para outras receitas também. O recheio começou a ferver, agora eu acrescento 50 gramas de chocolate branco e continuo mexendo até dar o ponto. Recheio pronto, desliguei aqui o fogo e para saber se ele está no ponto, você vai colocar ele aqui por cima, olha, e perceba que ele faz o desenho, olha só, ele formou o desenho, então essa é uma forma de ver o ponto. A segunda forma é você passar a espátula, quando você passa a espátula você vê o fundo da panela e forma um caminho, tá vendo? Vai formar uma linha, então essa é a segunda forma de ver que o recheio está no ponto. Agora eu vou acrescentar a esse recheio aquela meia caixinha de leite condensado que ficou. Lembra que a gente colocou no início 1,5 caixas? Então ficou ainda meia caixinha e eu vou acrescentar agora. Essa meia caixinha que vai aqui pro final ajuda a dar uma textura diferenciada pro recheio, sabe? Vai ficar cremoso, bem cremoso. Então vai dar uma textura diferente pro seu recheio. É só colocar meia caixinha e misturar. Então, se você for usar, por exemplo, esse recheio para um bolo festivo, um bolo de aniversário, um bolo estruturado, é bacana você fazer a cinta de contenção, porque como a gente colocou essa meia caixinha de creme de leite no final, esse recheio não fica tão consistente quanto os outros. Rebeca, se eu quiser um recheio mais consistente, aí você pode colocar essa meia caixinha lá no preparo no início, quando a gente colocou o creme de leite. E após colocar essa meia caixinha, a gente mistura por 1 minutinho mais ou menos para sair o excesso de calor e ficar tudo bem lindo e homogêneo. Olha que lindo
esse recheio. Agora vamos colocar esse recheio em uma vasilha. E olha só que lindo e a cremosidade desse recheio. Ele fica perfeito. Vamos cobrir com plástico filme em contato para não criar aquela película grossa. E vamos deixar esfriar até chegar em temperatura ambiente. Rebeca, se eu quiser colocar na geladeira para acelerar o processo, eu posso? Pode. Você coloca na geladeira, quando chegar em temperatura ambiente, você tira e usa. Ou, por exemplo, se quiser fazer de um dia para o outro, deixe na geladeira. Depois, quando você for usar, você tira com antecedência. Quando chegar em temperatura ambiente, você pode utilizar novamente. Agora vamos fazer o recheio cremoso de chocolate. E para isso, na panela com fogo ainda desligado, nós vamos colocar um leite condensado, que são 395 gramas. Já vou adicionar 30 gramas de chocolate em pó 50% e vou mexer bem esses dois ingredientes para que fique tudo bem dissolvido. Após misturar o chocolate em pó com leite condensado, eu coloco na panela uma caixinha e meia de creme de leite e misturo aqui muito bem também. Agora que esses ingredientes foram misturados, eu ligo o fogo. E em fogo médio também eu vou mexer esse recheio sem parar, até começar a ferver e a gente partir para o próximo passo. O recheio começou a ferver e agora eu acrescento 70 gramas de chocolate ao leite, chocolate nobre, tá? Nesse caso eu não recomendo chocolate fracionado. Perceba que eu coloquei aqui a barra inteira, não tem problema, porque com o calor isso aqui vai derreter, continua fervendo, vai derreter. Você pode picar o chocolate se quiser que derreta mais rápido, ou pode usar também chocolate em gotas, tá? Fica a seu critério, sua preferência. Agora a gente continua mexendo até chegar ao ponto do recheio. Recheio pronto, acabei de desligar aqui. Estou mexendo mais 30 segundinhos. Mas agora eu vou colocar a outra meia caixinha de leite condensado que ficou sobrando. Lembra que a gente colocou também no início uma caixinha e meia? Então o restante, que é a outra meia caixinha, a gente coloca agora e mistura aqui mais um minutinho, só para ficar bem homogêneo e sair esse excesso de calor. Esse recheio é muito perfeito, muito maravilhoso, vale a pena fazer, que essa combinação fica sensacional. Agora eu coloco esse recheio em uma travessa, olha só que delícia de recheio. É um recheio que fica super cremoso e vale a pena fazer. Vou cobrir com plástico filme em contato para não criar aquela película grossa. E esperar esfriar até chegar em temperatura ambiente e a gente poder fazer a montagem do nosso bolo. Bolo assado ficou por 40 minutos no forno, lembrando que o tempo vai depender de cada forno, então é importante você fazer o teste do palito. Pegue um palito, espeta no meio do bolo. Se o palito sair limpinho, o seu bolo está assado. Agora a gente vai deixar esse bolo esfriar para fazer a montagem. Tá gostando dos nossos vídeos, daquilo que a gente coloca aqui no canal? Então, se sim, peço por gentileza, dá seu joinha, clique no gostei, se inscreva se você não é inscrito, porque você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. E ative as notificações clicando em todas para não perder nada do nosso canal. Bolo e recheios frios, chegou a hora de fazermos a montagem. Mas antes eu quero te mostrar a cremosidade desses recheios. Olha só a cremosidade desse recheio de chocolate. Simplesmente sensacional. Olha que delícia. É um recheio perfeito. Olha só, imagina esse recheio no bolo. É muito bom. E o recheio branco. Olha só como ele é cremoso, delicioso. O sabor disso aqui, gente, é simplesmente sensacional. É doce na medida certa, não é enjoativo. Então é simplesmente perfeito, vale muito a pena fazer. Agora eu vou cortar o bolo em duas partes iguais. Para isso eu estou usando o nivelador, tá aqui no terceiro furinho. Se você não tiver o nivelador, pode fazer com a faca mesmo. Olha a perfeição dessa massa. Como é uma massa úmida, linda, perfeita. E o melhor, super saborosa. Vou aproveitar e passar o nivelador aqui em cima, só para tirar o excesso e ficar exatamente do mesmo tamanho as duas partes. E aqui foi só uma tampinha mesmo, olha só. Eu vou fazer a montagem do bolo direto na tábua, porque eu vou usar o acetato. Mas se você não tiver o acetato, você pode fazer a montagem na forma do bolo mesmo, que você assou. Para isso você coloca dentro um plástico próprio para alimentos e faz a montagem lá dentro mesmo. Aqui eu começo com a parte de cima do bolo, então a parte de cima eu vou virar e colocar aqui.
E já vou umedecer bem o bolo com essa calda que eu fiz. Essa calda eu vou deixar as medidas para você na descrição do vídeo. Mas eu basicamente coloquei 100 ml de leite com chocolate em pó 50% por 1 minuto no micro-ondas, porque assim o leite esquenta e eu consigo dissolver o chocolate. Após dissolver o chocolate, eu coloquei o restante do leite e acrescentei o leite condensado e misturei. Então é a calda de leite com chocolate em pó 50% e leite condensado. Se você não quiser, pode usar a calda da sua preferência. Vou umedecer bem esse bolo, que esses bolos de fatia são bolos geralmente bem úmidos, apesar de que essa massa já é uma massa úmida. Agora eu já coloco o acetato para poder colocar o recheio. O acetato geralmente ele vem enroladinho assim, eu gosto de desenrolar e fazer o inverso. Então aqui eu prendo, aqui eu prendi o acetato com fita adesiva. E agora eu começo colocando o recheio. Eu gosto de colocar o recheio na manga de confeitar, porque assim eu vejo que distribui uniformemente aqui no meu bolo, tá? Mas se você não tiver, pode colocar as colheradas mesmo. Cortei aqui mais ou menos a largura de um dedo e vou preencher. Agora eu pego uma colher e vou alisar esse recheio aqui, para ele ficar bem distribuído e ficar retinho. Então, quanto mais eu conseguir alisar aqui, melhor. Se tiver uma espátula, quiser usar uma espátula, melhor também. Agora que eu já deixei mais uniforme, eu vou colocar a camada do recheio de chocolate. Só que antes disso, eu vou fazer uma coisa que eu esqueci de fazer na primeira camada. Antes de você colocar a primeira camada de recheio, você pode aqui na lateral, se você fizer a montagem no acetato, passar um desmoldante, porque assim não vai grudar no seu acetato aqui na parede. Então é importante que você faça isso. Se não tiver o desmoldante, vai grudar um pouquinho e você depois alisa com a espátula. Siga o mesmo processo para colocar a camada de chocolate. Perceba que esse meu acetato é bem alto, ele tá com 15 de altura, não tinha necessidade de ser essa altura, tá? Um acetato de 10 centímetros já é suficiente. Mas o que eu tinha em casa é esse de 15, então é esse que eu estou usando. Agora é o mesmo processo de alisar aqui e deixar nivelado a camada do recheio de chocolate. Esse bolo é um bolo que fica bem recheado, um bolo maravilhoso. E em seguida eu venho com a parte de baixo do bolo, eu viro ela, então a parte de baixo fica pra cima e coloco. Ajeito aqui pro bolo ficar bem niveladinho, dou uma apertadinha de leve e encerro umedecendo essa camada de bolo com a calda que a gente fez. Vou cobrir agora com plástico filme para não ressecar e levar ao freezer por 4 horas. Eu gosto de levar ao freezer para esse bolo ficar bem firme e na hora de cortar ter um corte bem bonito. Vocês vão ver quando a gente cortar, que eu tenho outra dica na hora de cortar. Então esse aqui vai pro freezer, fica lá por umas 4 horas para a gente poder fazer as fatias dele. Bolo gelado acabou ficando umas 6 horas no freezer e agora eu vou cortar para vocês dando algumas dicas de como fazer uma fatia bem linda. Aqui eu vou primeiro retirar o acetato. E o legal de montar o bolo no acetato é que a gente consegue ver as camadas perfeitamente. Na parte do creme branco, como eu esqueci de passar o desmoldante, tá grudando aqui. Então já vou com a espátula, vou retirando e passando a espátula para não sair tanto recheio assim no meu acetato. E que eu passo novamente a espátula só alisando, deixando mais bonito. Antes de cortar, eu venho com a faca e faço a marcação. Então aqui esse bolo mesmo, eu quero que ele seja dividido em 8 fatias. Então aqui, olha, eu marco o meio, marco novamente a metade aqui. E agora aqui de novo, cada 1/4 eu divido na metade, que serão 8 fatias ao todo. Existe no mercado uns marcadores que são próprios, que você só encaixa, já faz essa marcação. Eu tenho um aqui, mas ele é de 10. Então acaba que para essa situação aqui ele não é ideal. E a dica para você ter uma fatia bem linda é você esquentar a faca. Pode ser no maçarico ou até mesmo na boca do seu fogão. Aqui eu já esquentei. Aqui, olha, perceba que a fumacinha tá até saindo. E aí você parte com a faca quente. O ideal aqui é limpar e esquentar novamente. Aqui eu lavei a faca, mas você pode também limpar com o pano úmido. Só tome cuidado porque a faca está quente. Então cuidado para não se queimar. E olha só que fatia linda. E agora vamos fazer a decoração aqui por cima desse bolo. Eu estou utilizando o bico 1M da Wilton. E aqui é a mesma receita do recheio branco que a gente fez, tá? Então eu fiz mais uma receita pra gente fazer a decoração. Eu venho aqui, olha, fazendo um movimento de zigue-zague. Para um lado e para o outro.
Olha o charme que dá na fatia essa decoração. Aqui, como sobrou, eu posso pegar um pouquinho aqui, olha, e tirar para ficar mais bonito. E para finalizar, vou colocar um pouquinho de granulado de chocolate aqui para dar um charme na fatia. E olha só que fatia perfeita, é uma fatia que encanta qualquer um, é de comer com os olhos. Você olhando pra fatia dessa, dá vontade de comer. E o melhor, ela não é enjoativa, ela é doce na medida certa. E o bolo é bem molhadinho, a massa é perfeita, bem suculenta, com esse recheio super cremoso. O resultado é simplesmente sensacional. Esse bolo é sucesso. E olha só a cremosidade desse recheio. Olha a explosão de sabor isso aqui. Recheio super cremoso. Comecei pelo recheio. Olha só que delícia. E agora um pedaço da fatia para ficar com mais vontade ainda. Olha isso aqui. Gente, um bolo super molhadinho. A combinação desses dois recheios é simplesmente sensacional isso aqui. Só de ver dá vontade de comer. E o melhor, não é um bolo enjoativo, é super equilibrado no sabor. Os recheios não são enjoativos, são doces na medida certa. O bolo, a massa é molhadinha. Gente, é uma combinação perfeita. É você fazer e se apaixonar. Então esse é o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.